Eu queria falar nessa manhã sobre paternidade espiritual. Diga comigo, paternidade espiritual. Eu vou falar uma palavra. Se você estiver em casa com o teu pai, chama ele para ouvir essa palavra. Se ele não está contigo, manda o link para ele assistir essa palavra. Mas eu quero deixar claro, eu não vou falar apenas a pais. Paternidade espiritual não fala apenas aos pais no sentido, o homem, pai. Mas eu quero falar aqui de uma geração que entende o que é paternidade espiritual. Amém? Vamos lá. 2 Reis, no capítulo 20, diz assim. Eu vou ler a nova Almeida século 21. Não sei se vocês têm a tradução. Talvez a nova Almeida seja mais próxima desta tradução. Que diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo, com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Mas antes de Isaías sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida, e livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Vá comigo ao verso 12. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas em um presente a Ezequias, pois soube que Ezequias havia estado doente. Ezequias recebeu em audiência mensageiros e mostrou-lhes toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores óleos, seu depósito de armas, tudo quanto havia nos seus tesouros. Não deixou de lhes mostrar nada, tanto de seu palácio quanto de todo o seu reino. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Ezequias respondeu: vieram de um país muito distante, da Babilônia. Ele disse: o que eles viram em teu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio, não deixei de mostrar nada dos meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Dias virão em que tudo o que tens em teu palácio será levado para a Babilônia. Todas as riquezas que os teus antecessores acumularam até o dia de hoje, nada restará, diz o Senhor. Serão levados até mesmo alguns dos teus próprios filhos que tu gerares, eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que proferiste, pois ele havia entendido que haveria paz e segurança durante sua vida. Os demais atos de Ezequias, todo o seu poder, como construiu o açude, o aqueduto, como canalizou água para a cidade, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Senhor, fala conosco nessa manhã pela tua palavra, derrama o teu conhecimento sobre nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nessa manhã eu queria usar esta história, esta palavra, essa história que aconteceu, verídica, como base daquilo que eu quero sustentar aqui como verdade espiritual. Em nenhum momento eu vou ferir o texto, porque a verdade espiritual que eu vou fazer o paralelo aconteceu nesse momento aqui, nessa história, isso aconteceu de verdade. Então eu vou sustentar a verdade espiritual ali sem ferir o texto. Tendo dito isso, eu me pergunto, quando o Senhor diz a Ezequias: põe a tua casa em ordem, no verso 1 ali, no final diz: põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerá. O que significa
pôr a tua casa em ordem. O que o Senhor estava dizendo ao rei Ezequias quando ele disse: coloca a tua casa em ordem? Aqui não significa apenas e essencialmente pagar as contas em dia. Coloca a casa em ordem, bota as contas em dia, prepara o teu futuro no sentido como que vai ficar a tua esposa, os teus filhos, né? Que eles tenham uma condição financeira, resolve todas as questões, até quem sabe do teu funeral. Eu tenho certeza de que não é isso que o Senhor está se referindo. Ele era um rei, muito provavelmente não havia esse tipo de necessidade. O Senhor está falando de outra coisa aqui quando Ele diz: põe a tua casa em ordem, quer dizer, cuida daquilo que é mais importante e prepara sucessão. Não esqueça que Deus está falando com um rei. Se um rei morrer, uma das suas preocupações é quem vai assumir o trono e conduzir o povo. E Deus está dizendo a este rei: cuida do que é mais importante na tua casa e prepara sucessão. Isso fica muito claro nos versos 18, por exemplo, quando no verso 18, serão levados até mesmo alguns de teus próprios filhos. Aqui é uma referência aos filhos dele, que tu gerares, e eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Depois no capítulo 21, verso 1 e 2, diz: Manassés tinha 12 anos, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efizibá, e ele fez o que era mal diante do Senhor. Ou seja, apesar de Ezequias ter recebido uma mensagem do Senhor dizendo: prepara a tua casa, pensa no que é mais importante, prepara a sucessão, você percebe duas coisas. Primeiro, ele recebe uma palavra dura, difícil, e mesmo assim ele diz: boa é a palavra, porque ele diz: no meu tempo vou ter paz. Se o meu filho vai ser levado, se a geração seguinte vai ser levado, bom, isso não me diz respeito. Depois o seu filho começa a reinar e ele era mau. Ezequias não aprendeu a lição. Deus diz a ele: resolva o mais importante na tua casa, prepara a sucessão. Ele não entendeu o recado. E olha o que é interessante, quando você vai a Isaías 38, que é a mesma história agora no livro de Isaías. Abre comigo Isaías 38, no verso 19. Depois que ele foi curado, aqui no livro de Isaías, há um registro de um cântico de ação de graças que Ezequias fez ao Senhor. E no verso 19 ele diz: os vivos, apenas os vivos, são os que te louvam, como faço hoje. Os pais contam a tua verdade aos filhos. Ele sabia a importância, ele de alguma maneira tinha compreendido a importância de passar aos seus filhos a verdade do reino de Deus, a verdade da palavra de Deus, mas de alguma maneira, de alguma forma, isso se perdeu no caminho. Mesmo que ele tenha compreendido, ele, quem sabe, não colocou em prática, não aplicou o seu coração ou toda a sua força neste sentido. Nós vemos ele dizendo: olha, nos meus dias eu terei paz, então está tudo bem. Boa é a palavra. Boa é a palavra. Se os teus filhos serão levados cativos, boa é a palavra. Se toda a herança de todos os reis que vieram antes de você será levada, isso é uma boa palavra. Mas ele diz: eu não me importo, nos meus dias eu terei paz e segurança. Ezequias não levou tão a sério a advertência do Senhor. Ele não se importou com a próxima geração. Quando eu falo de paternidade espiritual, eu falo de uma geração. Seja você pai, mãe, ou você não é pai nem mãe ainda, ou nem será, não importa, você faz parte de uma geração de filhos e filhas de Deus, que foram chamados com entendimento de que são pais espirituais de uma geração. Amém ou não?
Nós precisamos iniciar a nossa jornada pensando em passar os princípios e valores do reino de Deus para a próxima geração. Há uma necessidade de entendermos isso hoje. A palavra de Deus mostra isso. Eu acho interessante que Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus do avô, do pai, do filho, do neto. Eu sou um Deus geracional. Você consegue entender isso? Deus demonstra a importância de que passemos a verdade do reino, do evangelho, de geração em geração. Ele diz: eu demonstro misericórdia até 1000 gerações, até a 4ª geração. Deus é um Deus geracional. Quando nós falamos de avivamento, nós não falamos de jovens, de adolescentes ou de adultos anciãos, nós falamos de uma geração, e uma geração, ela é composta por várias idades. Eu entendo, nós podemos falar aqui de uma geração no sentido da geração Y, a geração X, sei lá eu, mas quando eu falo de geração num sentido bíblico, eu falo do povo de Deus que prepara a próxima geração, conhecendo as verdades do reino de Deus. Os pais contam a sua verdade, a verdade de Deus, aos seus filhos. Amém ou não? Significa, quando o Senhor diz: põe a tua casa em ordem, Ele está dizendo: preocupe-se com a próxima geração, forme seus filhos no caráter e obras de Cristo. Porque se você pensar, põe a casa em ordem, é pagar as contas, é pensar no futuro, é deixar minha esposa bem, meus filhos, é dar uma roupa, é colocar na escola, isso é boa cidadania. No máximo você vai formar um bom cidadão, uma boa cidadã. Para isso, você não precisa de evangelho para fazer isso. Você não precisa de evangelho. Tem muita gente em várias religiões, até ateus também, que são ótimos cidadãos. Você não precisa de evangelho para formar um bom cidadão. Quando nós falamos de boa cidadania, falamos sim do caráter de Cristo, da verdade, da justiça, da honestidade. Mas você foi chamado não só para formar um bom cidadão, mas para formar nos teus filhos o caráter, a boa cidadania, mas também formá-los no profético, no sobrenatural de Deus. Uma geração se perde porque não conhece o poder de Deus. O Senhor Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Se você buscar conhecimento puro, texto só, sem o poder, sem a autoridade, a unção, o manifestar do Espírito Santo, cuidado, nós podemos nos perder no caminho. Nós precisamos conhecer o poder de Deus. Amém ou não? O sobrenatural, o profético. Nós temos uma responsabilidade de formar os nossos filhos, não só o caráter de Cristo, mas o profético, o caráter e as obras de Cristo, que foi ungido com o Espírito Santo e poder, andava por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, o profético, o sobrenatural. Nós precisamos nos preocupar com a próxima geração. Olha o que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4, abre aí comigo, Gálatas capítulo 4, no versículo 19, Paulo diz assim, aqui é o povo, aos Gálatas, ele diz: meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pais espirituais, mães e pais espirituais, deixa eu dizer, será que nós temos sofrido dores de parto até que comecemos a gerar filhos espirituais, até que Cristo seja formado neles? 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 14, Paulo diz assim, 1 Coríntios 4, 14: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir como a meus filhos amados. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores, ou preceptores, ou tutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, escute algo, você gerou filhos naturais,
Mas você precisa gerar os teus mesmos filhos, agora no Evangelho, como teus filhos espirituais. Pais, tornem-se pais espirituais dos seus filhos, não só pais naturais. Uma coisa é gerar filhos fisicamente, outra coisa é gerar filhos no Evangelho. Talvez você que está me escutando aqui, eu não sou pai, eu nem pretendo ser pai, não sou mãe, mas você tem uma responsabilidade de gerar filhos pelo Evangelho. Amém ou não? Irmão, irmã, você é responsável por gerar a próxima geração, filhos espirituais. Uma das características de um rebanho de ovelhas é que elas geram novas ovelhas. Nós temos gerado novas ovelhas, nós temos gerado filhos e filhas espirituais. Não basta ser pai do teu filho, mãe do teu filho, da tua filha, você precisa ser um pai, uma mãe espiritual. E isso você só gera através do Evangelho. Paulo disse: vocês podem ter muitos tutores, preceptores, vocês podem ter muitos instrutores, mas não muitos pais. Eu gerei vocês como filhos pelo Evangelho. Filhos espirituais são gerados através da pregação do Evangelho. Amém ou não? Torne-se um pai espiritual, uma mãe espiritual para os teus filhos. Um segundo ponto é, quando a gente volta lá a história, volta comigo em 2 Reis 20, você vê que a profecia de Isaías, no verso 17, ele diz: dias virão em que tudo o que tens em teu palácio será levado para a Babilônia. Uma outra tradução fala que toda a herança dos teus antepassados será levada para a Babilônia. Carregar esta herança para a Babilônia significa entregar-lhes toda a nossa forma, a nossa estratégia para evangelizar a sociedade. A forma que recebemos do Senhor é entregar-lhes tudo o que nós temos recebido dos nossos pais espirituais. Nós entregamos para a Babilônia, será levado à Babilônia. E isso foi o que aconteceu aqui com esse povo. Foi levado à Babilônia toda a sua herança. Quando você vai a Deuteronômio, vá comigo, capítulo 6, você vai entender o que eu quero dizer. Verso 6, verso 4, Deuteronômio verso 4, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Verso 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as amarrarás como um sinal na mão, como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Deixa eu falar algo aqui, meus irmãos. Entregar a herança à Babilônia é entregar a forma, a estratégia que o Senhor nos deu para ganharmos a próxima geração. E a estratégia é, desde criança, de muito pequeno, pregue o Evangelho, fale da palavra todo o tempo, andando, caminhando, ao levantar-se, ao deitar-se. Deus está dizendo: eu quero que vocês evangelizem os filhos de vocês, preguem o Evangelho para eles. Sabe o que nós temos feito hoje? Como igreja, nós entregamos essa estratégia para o mundo, e é isso que o mundo tem feito com os nossos filhos. Nas escolas, eles têm evangelizado os nossos filhos. Eles falam de ideologia de gênero, eles falam de um monte de coisa, colocam feminismo, lutas de classes, ateísmo, humanismo, um monte de coisa na cabeça dos nossos filhos, e nós temos falhado porque não pregamos o Evangelho em casa, e o mundo tem evangelizado os nossos filhos. Nós entregamos para a Babilônia a herança espiritual que recebemos. Você entende isso? Quando alguém entrega isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de evangelizar os teus filhos. Você ouve pais dizendo: não vou obrigar meu filho a vir na igreja, vou deixar que ele tome a sua decisão. Sabe o que vai acontecer? O mundo já está evangelizando teu filho.
Mas você diz, eu não vou forçar o meu filho, mas o mundo já o está forçando. Traga o teu filho para a igreja, a tua filha para a igreja, pregue o evangelho dia e noite, inculca nele, e quando ele crescer não se desviará, será fiel a Deus, pode evangelizar sem medo, com força, evangelize os teus filhos, se for necessário use a vara, a Bíblia fala disso. Quer usar, usa, não quer usar, não sei, mas a Bíblia fala, ela fala sobre a vara, eu uso vara com meu filho, pode usar, não vai morrer, não vai tirar pedaço, não corrija com ira, é claro, não bate, não espanque, não é isso que a Bíblia fala, agora não vai tirar pedaço, você vai formar um homem, uma mulher de Deus. Pregue para o teu filho, não tenha medo, entenda uma coisa, irmãos, de uma vez por todas, entenda uma coisa, o evangelho ele é de certa forma proselitista, eu ouvi isso esses dias, é uma verdade. O que é um proselitismo? É quando você quer botar goela abaixo, é óbvio que o evangelho não é isso, você não quer botar goela abaixo, mas de certa forma é proselitista, vou explicar por quê. Porque nós defendemos algo com razão que nós dizemos, eu tenho a verdade, porque Cristo está comigo e Jesus é a verdade, amém ou não? Isso ofende as outras pessoas. Você está numa roda e você diz, Jesus é a verdade, é o único Deus, está certo ou está errado? Está certo, mas isso ofende os outros porque eles dizem, não, cada um tem a sua verdade, você tem que respeitar. Não, verdade é relativa, o mundo vai dizer isso, você tem que respeitar, você é intolerante. De certa forma o evangelho é meio proselitista, pregue o evangelho para os teus filhos. O mundo não tem dó, ele está pregando para os teus filhos. E o que me dói é que como igreja, nas nações, em alguns lugares, o mundo tem vencido essa batalha, porque nós entregamos a nossa herança espiritual para a Babilônia. Nós entregamos a estratégia. O mundo tem usado a estratégia que Deus nos deu para com os nossos filhos. Eles entram nas escolas, eles começam a colocar ideologias, pensamentos, ideias, filosofias, desde muito pequeno. Quando os filhos crescem, nós os perdemos, infelizmente. Mas isso está mudando e vai mudar em nome de Jesus, amém? Precisamos despertar que somos pais espirituais de uma geração. O evangelho ele é, de certa forma assim, proselitista. Entenda isso de uma vez por todas, agarre isso, abrace isso e vai sem medo. Não fique cheio de dedo, pregue o evangelho, é a verdade. O Senhor Jesus em João 17,3 diz, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro. Não existem outros deuses, não existe idolatria, não tem. Tem o diabo, os seus demônios agindo aí, mas existe um único Deus, esta é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, não tem mensagem mais forte do que essa. Ele não diz eu sou algum caminho ou um dos caminhos, ele diz eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não existe outro caminho, é isso que Jesus está dizendo. Então, abrace isso de uma vez por todas, pregue o evangelho para os teus filhos, amém ou não? Quando você vai perceber o que significa o nome Babilônia, significa, o dicionário vai dizer isso, tá? Significa falta de ordem, confusão. Quando está uma bagunça, a gente diz, isso aqui está uma Babilônia, né? Está uma bagunça, uma confusão. Então a Babilônia significa essa falta de ordem, essa confusão. A palavra Babel, né? Significa confusão de línguas. E nós percebemos um significado espiritual em Apocalipse. Quando você vai a Apocalipse, abre comigo capítulo 17, Apocalipse 17, verso 9. Diz, falando sobre a grande Babilônia, a queda da Babilônia, e fala sobre uma mulher que era como uma prostituta, uma meretriz sentada sobre a besta, e no verso 9 diz, aqui está a mente que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada,
São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. Ouvindo, inclusive, um pastor conhecedor do assunto, se vê que há um consenso a respeito disso. Babilônia é um sistema corrompido que governa então sobre esses 7 montes, sobre esses 7 reis, que influencia, que está por cima, corrompendo as pessoas. A Babilônia é um sistema corrompedor, e é Babilônia porque é uma mistura de ideologias, de religiões, de filosofias, de visões políticas. Há quem defenda que esses 7 montes são as 7 esferas da sociedade: entretenimento, política, economia. Ou seja, esse sistema babilônico de confusão, que não tem regras, que não tem disciplina, que não segue princípios cristãos, princípio do reino. Nós temos entregue nossa herança espiritual, e eles têm evangelizado os nossos filhos. Agora, um terceiro ponto é, você voltar comigo lá, em 2 Reis 20, diz que eles levariam as riquezas, a herança à Babilônia. E no verso 18 diz: serão levados até mesmo alguns de teus próprios filhos, e que tu gerares, eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Sabe o que é um eunuco? Eunuco é um homem castrado que servia de guarda das mulheres do seu dono, geralmente cuidava do harém, né, do rei, por exemplo. A gente vê isso em Esther, capítulo 2, verso 3, tinha um guarda ali, um eunuco, um homem castrado que cuidava das mulheres do rei. Eram também chamados de eunucos alguns altos funcionários de confiança dos reis, quer esses funcionários fossem castrados ou não, serviam a estes reis. A gente vê um exemplo em Atos, capítulo 8, verso 27, aquele eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes. E sabe o que significa levar a herança espiritual à Babilônia e os filhos serão eunucos? Significa os teus filhos serão estéreis espiritualmente, eles não poderão gerar outros filhos. Eu ouvi uma frase essa semana, interessante, importante, escute isso. Meu irmão, minha irmã, você não está criando filho, você está criando pais. Você não deve criar um filho, uma filha, você deve criar um pai, uma mãe, porque eles serão os futuros pais da próxima geração. Amém ou não? Pense nisso, você não está criando filhos, você está criando os pais da próxima geração. Espiritualmente falando, nós não podemos criar filhos, temos que criar os pais da próxima geração. Tornar-se eunuco significa que serão estéreis, ou além de estéreis, ou apesar disso, como esses altos funcionários do rei, eles são influenciados pela cultura, perdendo sua herança espiritual e a sua herança cultural. E você vê a profecia se cumprindo. No capítulo 24 aqui de 2 Reis, no verso 12, se cumpre a profecia. O rei Nabucodonosor vai contra Jerusalém. Verso 12 diz: então Joaquim, rei de Judá, entregou-se ao rei da Babilônia, juntamente com sua mãe, seus servos, seus líderes e seus oficiais. No 8º ano do seu reinado, o rei da Babilônia o levou preso. Sabe o que é interessante no texto? Joaquim se entregou ao rei da Babilônia. Ele nem resistiu, ele nem lutou, ele nem tentou, ele se entregou. Irmãos, se nós não despertarmos para isso, os nossos filhos vão se entregar voluntariamente à Babilônia. Eles vão se entregar ao mundo, a esse sistema, vão negar a fé. Você sabia que o índice de jovens que vai à universidade e que se desvia da fé é altíssimo? Aonde nós estamos errando, irmãos? Eles se entregam, ele não tinha nem força para lutar. Aqui nesse primeiro cativeiro, acredita-se que Daniel e os seus amigos foram levados à Babilônia, aqui, nesse momento, por volta de 609 a.C. Olha comigo Daniel, capítulo 1, olha o que acontece com eles quando eles chegam lá.
Daniel capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler agora King James, atualizada, porque já tem aqui a referência dos nomes. Presta atenção nisso aqui. Entre esses estavam alguns jovens, quando foram levados à Babilônia, né? Vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é meu socorro. Os chefes dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja sua vida. Ou seja, a divindade babilônica proteja a sua vida. Aquele que tinha o nome Deus é meu juiz. Ananias denominou Sadraque, amigo do rei, que significa amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como o Deus Lua. E a Azarias deu o nome Abednego, servo do Deus Mercúrio. Você entende o que está acontecendo com esses jovens? Eles são levados à Babilônia, seus nomes são mudados, a cultura é mudada, eles são vencidos pela cultura, esquecem a herança espiritual que deveriam ter recebido lá atrás. Os filhos só são levados à Babilônia porque os pais foram vencidos. Quando os pais são vencidos, os filhos são levados em cativeiro pelo mundo. Não há sucesso ministerial, espiritual, se perdermos a próxima geração. Sem sucessão não há sucesso. Nós precisamos ganhar a próxima geração, amém ou não? Nós precisamos ser pais e mães espirituais. Nós precisamos evangelizar os nossos filhos, amém ou não? Nós precisamos ganhar a próxima geração. Lá em 2 Reis 20, verso 19, quando o rei ouve a palavra de Isaías, ele diz, né? É uma boa palavra, porque haveria paz e segurança durante a sua vida. É tipo, eu andei em integridade. A palavra é boa, mas a pergunta é, e os teus filhos? E os teus filhos? E você vai me dizer, ô pastor, mas eu cheguei na fé depois, eu não pude criar meus filhos na disciplina do Senhor. Tá bom, eu entendo isso, mas você tem uma responsabilidade. Chore pelos teus filhos, ore pelos teus filhos, lute espiritualmente pelos teus filhos, até que eles sejam salvos em nome de Jesus. Nós somos pais, nós temos uma responsabilidade. Eu entendo, você chegou depois na fé, você não teve esse privilégio, essa oportunidade, eu entendo, mas você tem uma responsabilidade. Chore pelos teus filhos. Como pastor, nós temos uma responsabilidade, nós devemos chorar por essa cidade para formarmos filhos espirituais, amém ou não? Líderes, vocês têm que chorar, nós precisamos chorar para formarmos filhos espirituais. Nós temos uma responsabilidade. Não aceite que os teus filhos estejam desviados, não aceite que os teus filhos, ele está bem, ele não está na fé, mas ele é uma boa pessoa, isso não basta. Chore e ore por eles. Eu não estou dizendo que você tem que ser chato, que você tem que ficar toda hora falando, mas eu estou dizendo que você tem uma responsabilidade de orar, de dobrar os joelhos, de chorar, de clamar, de não se conformar, até que os teus filhos sejam salvos em nome de Jesus. Em Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra, porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim. Está falando aos sacerdotes, visto que vos esquecestes da Torá, da lei do teu Elohim Deus, eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Quando não há um ensino, quando não há esta responsabilidade, os filhos serão ignorados, vão ser vencidos lá fora. É nossa responsabilidade que os ministros chorem por sua prole espiritual. Em Joel, no capítulo 2, tem um convite, verso 12: contudo agora diz Yahvé, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Deus está dizendo, não venham só diante de mim
cantando, louvando, adorando, mostrando algo estético, dilacerem o coração, desmanchem o coração de vocês, chorem, sintam dores de parto, que não seja algo estético só. Senhor, nós estamos orando aqui pela cidade, mas no final das contas, eu tendo paz e segurança, está tudo bem. Não está tudo bem, a menos que ganhemos a próxima geração. Tem que haver um inconformismo no nosso coração. Essa cidade precisa ser salva em nome de Jesus. Amém ou não? Os teus vizinhos, os mais jovens, nós precisamos ganhar a próxima geração. Deus está dizendo: retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porque Ele é tardio em irar-se, magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Verso 16 diz: reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos, líderes do povo, reuni os jovens, todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Sai o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais, que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé planteiem entre o pórtico e o templo e o altar, orando nesses termos: ó Yahvé, poupa o teu povo, não entregues a tua herança ao vexame. Chegou a hora, irmãos, de nós, pastores, líderes, diáconos, igreja, todos nós chorarmos pela próxima geração, por esta cidade, pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos físicos, biológicos, espirituais, que chorem os ministros. Sabe, nós não podemos nos contentar, o louvor está sem a presença de Deus. O louvor está sem gerar uma próxima geração de adoradores. Nós não podemos nos conformar com isso. Pastores sem filhos espirituais, púlpitos sem a presença de Deus, sem unção, não, chorem os ministros, choremos diante de Deus. O culto complicado, pesado, seco, vamos chorar, vamos buscar Deus, amém ou não? Quem está comigo e pode dizer amém? Eu sei que a palavra não é a mais legal de todas, mas eu sinto no meu coração em despejar essa carga espiritual sobre vocês hoje. Irmãos, está na hora de chorar como nós nunca choramos. Está na hora do coração doer como nunca doeu pela próxima geração. Não é possível que nós estejamos vendo uma geração: mas não é meu filho. É filho da nossa terra, desse país, dessa nação. É minha responsabilidade orar pelo Brasil, por esta nação, pelos filhos dessa nação, que se tornem nossos filhos espirituais. Ver uma geração de jovens e adolescentes sofrendo, morrendo, se cortando, se drogando, não, choremos por eles, amém ou não? Que chorem os ministros, que os ministros chorem, que comecem pelo altar, Irmãos, nós precisamos de avivamento pessoal. Estava lendo um trecho do livro de J.W. Tozer, A Vida Crucificada. Ele fala sobre avivamento pessoal. Antes de termos um avivamento nessa cidade, nós precisamos de um avivamento pessoal, individual. Nós precisamos ser despertos. Vida cristã não é um clube evangélico. Vim aqui, cantei, fiz a minha parte. Você não fez nada. Você não veio aqui para cantar, você não veio aqui para fazer, você veio aqui para atrair a presença de Deus. E se nós não estamos atraindo a presença de Deus, nós estamos falhando. A Bíblia diz que Eliseu foi falar a palavra, ele diz: traga-me o tangedor vem, começa a adorar, começa a tocar, e o poder de Deus cai sobre Eliseu. Olha a responsabilidade que ele tinha. Ministro do altar, choremos. Pastores, líderes, igreja do Senhor, choremos. Nós não podemos andar sem a presença de Deus, amém ou não? É hora de despertarmos como pais de uma geração espiritual. Cada um de vocês, irmãos e irmãs, são responsáveis pela próxima geração. Todos vocês, todos. Ovelha gera ovelha. Como é que você começa a gerar? Com avivamento pessoal. Provérbios 22:6, o pastor citou aqui: ensina a criança no caminho.
teus filhos, sejam biológicos ou espirituais, eles vão pegar o teu ensino. Não é quando você fala, é quando você vive. Seja cheio do Espírito Santo, ore, ame a Deus, ame a sua palavra. Os teus filhos vão ver, vão absorver esse ensino. Você não precisa nem falar, eles vão absorver. Meu pai considera a Bíblia importante. Como é que tu sabe? Porque ele lê todo dia. Meu pai considera orar algo importante. Como é que tu sabe? Porque eu vejo ele orando todo dia. Faz sentido ou não? Sabe, se não houver um avivamento pessoal, se nós pessoalmente não despertarmos, irmãos, o pessoal do louvor pode vir. Eu passo por essa cidade, eu tenho visto aqui a Santa Isabel, eu moro ali, Santa Cecília. Duas coisas não param de aparecer ali. Casa de ocultismo, eu nunca vi tanta casa de ocultismo. E agora aquelas vendas de bebida que ficam 24 horas, ficam de madrugada. Quem tem visto isso, sim ou não? Tem muito, cara, muito, muito. Eu tenho orado por isso, Senhor, derrama um avivamento sobre essa cidade. Esses lugares vão começar a fechar, essas pessoas vão começar a se converter. Não vai mais ter gente em bar, em boteco. Isso vai acabar em Viamão, em nome de Jesus. Nós precisamos começar a chorar. Se não tiver uma geração chorando, irmãos, eu não sei quando isso vai acontecer, hoje, amanhã, daqui 30 anos, mas se nós não pagarmos o preço, a próxima geração não vai viver. Alguém vai ter que pagar o preço. Às vezes uma geração paga o preço para outra viver. E amém, se nós formos a geração que vai pagar o preço para que os nossos filhos vivam o avivamento, o derramamento do Espírito Santo, amém. Mas se nós não pagarmos o preço, eles não vão viver, eles vão ter que começar tudo de novo. Sabe, nós cometemos esses erros, nós não passamos a herança espiritual corretamente. Sabe o que acontece? A próxima geração tem que começar do zero, tudo de novo. Não precisa. Eles deveriam começar pisando aonde é o nosso teto. Nós temos que passar tão bem, ensinar tão bem, que eles não vão precisar ter que ir atrás para aprender tudo aquilo. Pelo contrário, eles já vão partir dali para algo ainda maior. Amém ou não? Não há maior alegria para um pai do que ver o filho ir 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais do que ele foi. Um pai de verdade fica feliz, se alegra vendo o sucesso dos filhos. E sucesso aqui, não estou falando de dinheiro, de fama, de nada. Estou falando de sucesso, é ser bem sucedido no propósito de Deus. Nós estamos criando pais para a próxima geração. Seja pai espiritual, mãe espiritual dos teus filhos. Crie filhos espirituais. Às vezes não são biológicos, mas são espirituais. Crie filhos espirituais. Você sabe, a Babilônia, ela tem formado filhos espirituais. Sabe o que é interessante? O rei Merodach-Baladã. Sabe o que significa esse nome, Merodach-Baladã? Significa Marduk, que era um deus babilônico. Deu ou lhe deu um herdeiro. Olha só. O Merodach-Baladã foi quem enviou cartas a Ezequias, e ele mostrou tudo. Aquele que recebeu um herdeiro da entidade babilônica, ele recebeu um herdeiro. Ele vai e rouba a herança espiritual dos filhos de Deus. Ele está perpetuando, ele está dando herdeiros. E nós, infelizmente, como igreja, falo de forma generalizada, temos entregue nossos filhos para que se tornem eunucos, estéreis. Eles não produzem mais. Os lugares na Europa onde os maiores avivamentos da história estouraram, anos depois, se tornaram cemitérios até. Escutava um pastor falando que uma igreja na Europa se tornou um bar. Pasme, isso mesmo, ela se tornou um bar. Vende cerveja dentro da igreja, que era a igreja um dia avivada. Se nós não prepararmos a próxima geração, nós vamos perder o que Deus está fazendo. Baixa a tua cabeça. Senhor, nessa manhã, a minha oração é para que o Senhor gere uma inconformidade nos teus filhos e filhas, que eles compreendam que foram chamados para tornarem-se pais e mães de uma geração.